No exercício 5, vamos encontrar uma equação para a família das retas tangentes ao círculo com centro na origem e raio 3. Então, aí está o gráfico aí do círculo centrado na origem com raio 3. O que nós precisamos encontrar é uma equação que nos dê a família dessas retas aqui. Eu estou desenhando apenas algumas delas, né? Das retas tangentes a esse círculo, ao círculo de raio 3. Então vamos encontrar uma equação que represente todas essas possíveis retas tangentes ao círculo de raio 3. Vamos aqui desenhar o círculo centrado na origem de raio 3. Vamos pegar a equação do círculo centrado na origem de raio 3. Essa equação, obviamente, x² mais y² igual a 3², que é 9. Vamos pegar um ponto qualquer nesse círculo, aí um ponto com coordenadas x0 e y0. Então, como ele pertence ao círculo, ele deve satisfazer a equação x² mais x0² mais y0² igual a 9. E aí está a reta tangente ao círculo, eu vou chamar de LT, a reta tangente ao círculo, passando pelo ponto x0 e y0. Eu gostaria então de encontrar a equação desta reta tangente ao círculo neste ponto x0 e y0. LT, então a reta tangente ao círculo em x0 e y0. Desenhei uma outra reta ali, a chamada reta radial, a reta que passa pela origem e passa pelo ponto x0 e y0. Essa é a reta LR, é a reta radial em x0 e y0. Ela é determinada assim, ela passa pelo ponto x0 e y0 e também passa pela origem. O interessante é observar que é uma propriedade do círculo, que retas radiais e retas tangentes são perpendiculares. Então a reta radial LR deve ser perpendicular à reta LT, a reta tangente. E isso vai ser fundamental então para determinar a equação da reta tangente. O coeficiente angular, ou inclinação da reta radial, vou chamar de MR, né, coeficiente angular da reta LR. Esse coeficiente angular, esse número é calculado assim, y0 menos 0 sobre x0 menos 0, já que essa reta passa pelos pontos 0, 0, a origem, e pelos pontos x0 e y0. Então, MR é igual a y0 sobre x0. MT eu vou chamar do coeficiente angular, ou inclinação, da reta tangente. Então, coeficiente angular da reta LT eu chamo de MT. Como LR e LT são perpendiculares, a reta radial é perpendicular à reta tangente, o produto de suas inclinações, o produto de seus coeficientes angulares deve ser igual a menos 1. Então, o coeficiente angular da reta tangente, que é o que queremos encontrar, é igual a menos 1 sobre MR. Agora, MR é igual a y0 sobre x0, então substituindo ali, temos a expressão MT igual a menos 1 sobre y0 sobre x0, então que é a mesma coisa que menos x0 sobre y0. Então, se eu pego um ponto x0, um ponto qualquer no círculo com coordenadas x0 e y0, a reta tangente a esse ponto, ela deve ter coordenadas menos x0 sobre y0. O coeficiente angular da reta tangente nesse ponto deve ser igual a menos x0 sobre y0. Então vamos agora à equação da reta tangente, a equação da reta LT. Equação de uma reta, então, dado que o coeficiente angular dela é igual a mt, e ela passa pelo ponto x0 e y0, então a equação dessa reta é dada pela seguinte expressão. É a razão y menos y0 sobre x menos x0 igual à inclinação, a coeficiente angular mt. Mas mt é menos x0 sobre y0, então eu fico então com y menos y0 sobre x menos x0 igual a menos x0 sobre y0. Isolando y, aí temos y igual a y0 menos x0 sobre y0 vezes x menos x0.
Então, somando as frações ali, colocando tudo no mesmo denominador y0, temos que y é igual a y0 quadrado menos x0 vezes x menos x0. Né? Então, multiplicando ali por x0, eu posso escrever então que y é igual a y0 ao quadrado, menos x0 vezes menos x0 dá mais x0 ao quadrado, e menos x0 vezes x dá então menos x0 vezes x. Tudo isso sobre y0. E agora vamos lembrar que o ponto x0 e y0 está sobre o círculo, então ele satisfaz a equação do círculo, logo x0 mais y0 deve ser igual a 9. Por isso esse termo aqui é igual a 9, né? Então, substituindo ele por 9, temos aí y igual a 9 menos x0 vezes x sobre y0. E, usando o fato de que x0 e y0 satisfazem a equação do círculo, ou seja, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado é igual a 9, eu tenho que y0 é igual a, então, mais ou menos a raiz de 9 menos x0 ao quadrado. Então, isolando y0 como função de x0, temos que y0 é igual a mais ou menos raiz de 9 menos x0 ao quadrado. Substituindo ali, então, na expressão, temos então que y vai ficar então mais ou menos 9 menos x0 vezes x, que é o numerador, e o denominador, em vez de y0, raiz de 9 menos x0 ao quadrado. Então está aí a expressão da equação da reta, que representa então a família das retas tangentes ao círculo com centro na origem e raio 3, passando por um ponto aí, x0, y0. Então x0 é um número entre menos 3 e 3, um número qualquer entre menos 3 e 3. E aí, então, temos aí a expressão da equação da família dessas retas tangentes ali, mais ou menos 9 menos x0 vezes x sobre raiz de 9 menos x0 ao quadrado. No exercício 17, vamos esboçar o gráfico da equação, fazendo as transformações apropriadas no gráfico de uma função potência básica. No item A, a curva é 2 vezes x mais 1 ao quadrado, no item B, y é igual a menos 3 vezes x menos 2 ao cubo, no item C, y é menos 3 sobre x mais 1 ao quadrado, e no item D, y é 1 sobre x menos 3 na quinta. Então vamos à solução para o item A. A curva é y igual a 2 vezes x mais 1 ao quadrado, então a potência básica que será usada é x ao quadrado. Então está aí o gráfico da parábola com vértice na origem, y igual a x ao quadrado. Para chegar na nossa função, que é 2 vezes x mais 1 ao quadrado, nós vamos primeiro fazer uma translação de uma unidade para a esquerda, ou seja, vamos substituir o x por x mais 1. Isso equivale a fazer uma translação horizontal de uma unidade para a esquerda. Então a parábola, toda a parábola é movida uma unidade para a esquerda. Dá para ver o vértice agora localizado no ponto menos 1, 0, ao invés do vértice na origem, como estava a parábola y igual a x ao quadrado. Então agora, para a curva que está faltando, basta eu multiplicar por 2. Né? Eu tenho x mais 1 ao quadrado, basta agora eu multiplicar por 2. Multiplicar por 2, como 2 é maior que 1, significa então alongar o gráfico por um fator de 2. Então o gráfico da parábola fica um pouco alongado. Está aí o gráfico da curva 2 vezes x mais 1 ao quadrado, como foi pedido. No item B, a curva tem a equação y igual a menos 3 vezes x menos 2 ao cubo. Então a potência básica que vamos usar aqui é x ao cubo. Então sai o gráfico da curva y igual a x ao cubo. Vamos fazer uma translação de duas unidades para a direita, ou seja, substituir o x por x menos 2, para obter então o gráfico da curva y igual a x menos 2 na terceira, que é a mesma coisa que a curva y igual a x ao cubo. A única diferença é a translação dessa curva duas unidades para a direita. Então agora nós vamos multiplicar todo o gráfico,
ou todas as coordenadas y por 3. Então vamos fazer um alongamento, um fator 3, o gráfico todo é alongado. Então eu tenho y igual a 3 vezes x menos 2 na terceira. E agora basta fazer uma reflexão com relação ao eixo do x, ou seja, multiplicar por menos 1, multiplicando por menos 1, equivalente a virar o gráfico de cabeça para baixo. Então fazer uma reflexão, virando o gráfico de cabeça para baixo, aí está a curva menos 3, x menos 2 na terceira. No item C, a curva tem a equação y igual a menos 3 sobre x mais 1 ao quadrado. Então a potência básica que vamos considerar é 1 sobre x ao quadrado, ou x na menos 2. Esse é o gráfico da potência x na menos 2, a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado. A partir então dessa curva, vamos fazer uma translação de uma unidade para a esquerda, ou seja, substituir o x por x mais 1. Então toda a curva é transladada uma unidade para a esquerda. Agora vamos fazer um alongamento por um fator de 3. Vamos multiplicar então todas as coordenadas y por 3. Aí está o gráfico então da curva 3 sobre x mais 1 ao quadrado. E agora basta fazer uma reflexão com relação ao eixo do x, ou seja, virar o gráfico de cabeça para baixo, né? Porque temos que multiplicar por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, fazendo a reflexão com relação ao eixo do x, aí está o gráfico da curva que foi pedido. Y igual a menos 3 sobre x mais 1 ao quadrado. No item D, a curva tem a equação y igual a 1 sobre x menos 3 na quinta, ou x menos 3 na menos 5. Então vamos pegar o gráfico da potência básica, que é y igual a x na menos 5, ou 1 sobre x na quinta. Aí está a curva. E para conseguir a curva pedida, basta fazermos a translação de 3 unidades para a direita, ou seja, substituir o x por x menos 3, então uma translação de 3 unidades para a direita. Aí está então a curva pedida, y igual a 1 sobre x menos 3 na quinta. No exercício 19, vamos esboçar o gráfico da curva y igual a x quadrado mais 2x, usando a técnica do completamento do quadrado, ou seja, completando o quadrado e depois fazendo as transformações apropriadas no gráfico da curva básica y igual a x quadrado. Então, primeiramente o completamento do quadrado. Temos a expressão y igual a x quadrado mais 2x. X quadrado mais 2x não é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito aí seria x quadrado mais 2x mais 1, porque x quadrado mais 2x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. Então eu gostaria que aparecesse o mais 1. Então, para aparecer o mais 1, eu sou obrigado a somar 1 e a subtrair 1, né, para não alterar a expressão. Então, somando 1 a x2 mais 2x, então eu tenho x2 mais 2x mais 1, isso eu tenho que reconhecer como sendo a expressão x mais 1 ao quadrado. Esse então é o completamento do quadrado. Tenho que subtrair o menos 1 para equilibrar, né, para não alterar a expressão. Então agora, aquele expressão y, que é x quadrado mais 2x, ela pode ser expressa da seguinte maneira, que aparentemente é mais complicada, né, que é x mais 1 ao quadrado menos 1. Só que com essa expressão eu posso fazer o esboço do gráfico com facilidade, né, porque eu vou usar a parábola básica, que é y igual a x quadrado, com vértice na origem. Vou fazer uma translação de uma unidade para a esquerda, translação horizontal, uma unidade para a esquerda, então substituo x por x menos 1, então aí está o gráfico de x mais 1 ao quadrado, e para obter o gráfico de x mais 1 ao quadrado menos 1, basta fazermos uma translação de uma unidade para baixo, né, uma translação vertical de uma unidade, então para baixo. Já está o gráfico da parábola x mais 1 ao quadrado menos 1, que é igual
ao gráfico, a curva que foi dada, né, que é y igual a x2 mais 2x, graças ao completamento do quadrado. O exercício 31, encontre a equação da forma y igual a d mais a seno de bx, ou y igual a d mais a cosseno de bx para cada gráfico. Aí temos os três gráficos, então para cada caso vamos encontrar uma equação que represente o gráfico. A equação deve ser sempre da forma d mais a seno de bx, ou uma onda do tipo d mais a cosseno de bx. Então vamos para o primeiro gráfico. Esta é uma onda senoidal, né, com o período igual a 4 e amplitude 4π, período igual a 4π, ciclo básico de um seno com amplitude 3 e período 4π. Então o período 4π implica que 2π sobre b é igual a 4π. Logo, o termo b, que é a frequência da onda, 2π sobre 4π, que é 1/2. Então, como a onda varia de menos 3 a 3, a amplitude é 3. Então, aí está a igual a 3. D é igual a 0, não existe nenhuma translação vertical. Então, a equação é simplesmente igual a, que é 3 vezes seno de b, que é 1/2 vezes x, ou seja, y igual a 3 vezes o seno de x sobre 2. Vamos para o segundo gráfico. Segunda curva, então, é um gráfico de um cosseno, mas um cosseno com amplitude 4 e período π. Então, eu tenho o período π, que me diz que 2π sobre b igual a π, logo b é igual a 2π sobre π, assim b igual a 2. Frequência 2, amplitude 4, a igual a 4, então é uma onda do tipo cosseno, não existe nenhuma translação vertical, então d igual a 0, logo a y igual a amplitude, que é 4 vezes o cosseno de b, que é 2 vezes x. Então y igual a 4 vezes o cosseno de 2x. Último gráfico, o gráfico desta onda, que é uma onda senoidal, só que ela está refletida, está de cabeça para baixo, é um seno de cabeça para baixo, em outras palavras, né? Está sendo multiplicado por menos 1. Então vamos cuidar essa multiplicação por menos 1 ao final. Mas a amplitude é 5, né, que a variação vai de menos 5 a 5 no eixo y, e um ciclo completo dessa onda é realizado em π sobre 2 unidades no eixo x. Então, período é π sobre 2, então 2π sobre b é igual ao período, que é π sobre 2, obtendo b igual a 4. A amplitude é 5, então a agora é 5 vezes menos 1, porque a onda é um seno de cabeça para baixo, né? Um seno multiplicado por menos 1. Então vamos cuidar então, que a deve ser menos 5 e não igual a 5. Assim, y igual a menos 5 vezes o seno de px, b igual a 4, então fica menos 5 vezes o seno de 4x.